Porque o barato de falar de livro em áudio é que eu acho que a gente quebra algumas barreiras, assim, sabe? Porque não tem nada que te quebre. Nada. Porque é muito mais fácil pra você ler enquanto você lava a louça, pra você ler no trânsito. Porque são coisas muito assim, sabe? Você não fica pensando. Você tá escovando o dente, você tá se saboando, tá passando com o cachorro, tá andando, você já conhece aquela rua. Você não pensa muito. Agora, o que você tá escutando, você tem atenção total. Inclusive, quando eu erro, a pessoa escuta. Se eu tô gripada, a pessoa escuta. Se eu engasgo, a pessoa escuta. Porque eu tô aqui, ó, tô dentro da cabeça da pessoa. Eu sou a voz interna dessa pessoa. No podcast do Publish News dessa semana temos Mônica Ramalho, apresentadora do podcast Um Oceano Delas. Simone Magno, apresentadora do Casa do Livro, da Record. Tatiane Leite, apresentadora do Quarta Capa, da Todavia e criadora do projeto Valer um Livro. E a vencedora do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro de 2025. Parabéns, Tati. E com a mediação de Laura Capeu-Chinick. Desculpa, Laura. Editora assistente de podcasts do UOL. Discutem suas experiências e desafios no mundo dos podcasts literários. Elas compartilham como se encantaram pelo formato, suas trajetórias pessoais e como a produção de conteúdo em áudio se entrelaça com a literatura. A conversa também aborda a relação entre rádio e podcast, a importância do formato para a difusão da literatura e a interação com o público. Essa conversa foi gravada na Casa PN, na Flip 2025. E a Casa PN teve o patrocínio master da CBL, MVB e Transpo Express. Patrocínio da Abre Livros, Alta Books, Antroposófica, Bookwire, Dizal, Gráfica Viena, Labrador, Esquilo, S2 Consultoria e Um Livro. Apoio: Edições Sesc e Risnel. Oferecimento de Happy Hours, MVB, Dizal, CBL e Esquilo. E o podcast, oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 384 do podcast do Publish News, do dia 18 de agosto de 2025, gravado no dia 30 de julho na casa Publish News. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos siga nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Mônica Ramalho, Simone Magno, Tatiane Leite e Laura Capeu-Chinick. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Publish News, pelo convite. É uma alegria falar de dois assuntos de que a gente tanto gosta, livros e áudio, sobretudo com essas mestras aqui desses dois universos e mulheres. E desses dois universos que cada vez mais se cruzam para nossa alegria. Então, para começar, queria dizer que eu achei muito interessante a composição dessa mesa, porque vocês têm em comum, claro, a familiaridade com o mercado editorial, experiência, né, de cobertura de evento, divulgação de livros. São as três jornalistas, 4 comigo. Mas eu acho que vocês chegaram aos podcasts de jeitos bem diferentes aí, né? Cada história de um jeito. Então, eu queria começar do começo, perguntar como que vocês se encantaram quando começaram a ouvir podcasts e quando tomaram essa decisão aventureira de seguir por esse caminho de podcasts literários. Eu, inclusive, sei que um dos podcasts da mesa, não vou revelar qual, mas tem a ver com o mar, começou aqui na Flip. Quem quer começar? Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, porque Um Oceano Delas foi lançado em outubro do ano passado e nem se passou um ano, a gente tem uma temporada no ar, toda feita de forma independente. Isso quer dizer que eu trabalho muito para conseguir pagar as coisas do Oceano e já estou aqui falando na Flip, numa casa que eu sempre frequentei, que eu acho maravilhosa a programação. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E, de fato, O Oceano Delas nasceu em 2022, eu andando por aqui, me equilibrando nessas pedrinhas. Eu falei, eu queria criar alguma coisa diferente. Por quê? Eu trabalho há 20 anos com assessoria de imprensa e desde 2019 estou fazendo assessoria da Palas, editora Palas, da Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ney Lopes, um time muito legal. E por mais legal que seja, tem uma importância você conseguir levar um livro, um autor para falar com mais gente, para estar num jornal, numa revista. Me faltava uma coisa de criação, porque eu sou muito jornalista, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar. E aí me veio a ideia de fazer Um Oceano Delas,
justamente aqui na Flip. Então, 2022, foi ontem, né, gente? É isso, eu tô super feliz e começou aqui na Flip, então estamos aqui. E, Simone, como é que você começou com essa história de podcast? Ó, é mais fácil perguntar do que responder. Gente, não pode fugir, hein? A gente estava falando nisso, que a gente está mais acostumado a perguntar, então ficar aqui de convidada, né, respondendo é um pouco estranho, mas enfim, vamos lá. Eu comecei com podcast há muito tempo atrás, trabalhando em rádio. Eu trabalhei 12 anos na Rádio CBN e lá eu tinha um programa chamado Tempo de Letras, que era um boletim curtinho. No início eu gravava o boletim, falava sobre livros, autores, às vezes com entrevista, às vezes era um comentário, falava de eventos. E depois eu comecei a fazer isso com a Tânia Morales, dentro do CBN Noite Total, conversando com ela ao vivo. Então a gente batia um papo sobre algum tema, algum assunto, e era diária, de segunda a sexta. Teve um tempo também que fazia no Revista CBN, mas fiquei mais no Noite Total bastante tempo fazendo, junto com todas as outras coisas de rádio, né, que rádio a gente faz tudo, né, então não era só trabalhando com livros, tinha também o Factual da CBN. E era um pouco um podcast, assim, sem eu saber, porque naquela época eu acho que os podcasts estavam começando, isso foi 2007, por aí, quando eu comecei a fazer, e depois que ia ao ar, entrava no site, porque tudo da CBN, né, é um lugar de áudio, o site da CBN também é de áudio, então os boletins ficavam ali, era uma espécie de podcast, você podia baixar como é hoje, né, todos os programas você pode baixar, ouvir a hora que quiser, enfim, era um podcast. E quando eu trabalho na Editora Record, também na assessoria de imprensa, mas também lá faço 1000 outras coisas, entre elas o Casa do Livro, que é o podcast. Quando eu fui para lá, eu já fui com um pouco com essa, solicitação: "Vamos fazer alguma coisa aproveitando essa, né, a tua experiência em rádio". E já tinha um podcast, o podcast Casa do Livro era um podcast mensal com entrevistas feita pelos editores com os autores do grupo. E a ideia era a gente continuar mantendo esse podcast mensal, mas também fazendo os boletins, que era parecido com o que eu fazia no Tempo de Letras, uma coisa mais curtinha, com um único tema, um autor, um livro, e desde então a gente vem fazendo, já vai fazer 4 anos. Eu esqueci de dizer que o meu podcast de inspiração é o Livros no Centro, da Megafauna, e foi assim que conheci Laura. Que ela criou esse podcast maravilhoso, que eu já escutei mais de uma vez cada episódio. Não deixem de buscar depois. Um dos melhores, se não o melhor podcast desse mercado editorial. É Gente, sensacional. Eu vou ficar tímida. Vou ficar tímida. Já é difícil entrevistar jornalista, aí vocês estão me elogiando. não, Você a me gente vai te entrevistar, entendeu? É que não te contaram, na verdade, entendeu? Surpresa. Arquivo confidencial, entendeu? É um arquivo confidencial. Bom, então também queria agradecer a presença de todo mundo. De fato, é muito diferente tá respondendo as perguntas, né? E vou me segurar para não fazer a pergunta de volta, né? Como a gente estava conversando, ainda mais aqui na Public News, que eu também sou colunista. É um dos primeiros anos que eu não fico aqui, não durmo aqui, não tenho como roommates aqui os meus amigos do Public News. Então é esquisito e diferente ao mesmo tempo, mas estou muito feliz para falar sobre podcast, para falar sobre, enfim, também o meu trabalho. Eu comecei nisso já faz um tempo, mas de uma maneira meio esquisita, assim, porque eu era muito amiga. Eu comecei a trabalhar no YouTube em determinado momento da minha vida, no YouTube Google. E aí a gente tinha já como negócio justamente o vídeo na internet, horizontal, aquela coisa comprida, né? Aquela coisa. Os influenciadores, os primeiros influenciadores, na época de Felipe Neto, na época de Cauê Moura, Kéfera e tal. E aí já tinha na gringa uma coisa muito. Já faziam muito podcast na gringa, né? O Spotify não era um grande molho como é hoje, super conhecido. E já tinha uma estratégia, uma possibilidade da gente ter lá no YouTube Space, que era onde eu trabalhava, um lugar só para gravação de áudio. Mas era uma coisa que a gente aqui no Brasil ficava assim: "Ah, será que as pessoas vão querer escutar áudio, sabe?". A gente passa isso com audiolivro hoje, né. "Será que vão querer?". E aí quando vê as pessoas querem, que a gente também tem que é isso, o brasileiro tá no trânsito, o brasileiro tá no ônibus, o brasileiro tá lavando louça, né, enfim, tem todos esses lugares.
E aí passou um tempo, acabei conhecendo vários podcasters que já começaram a fazer isso, mas eu nunca pensei que fosse pra mim, nunca pensei que ia ser, apesar de falar mais do que minha boca, conforme vocês estão percebendo, caso não tenham escutado o podcast da Todavia. Eu nem notou, né? É um detalhe sobre mim, assim, que se eu não falo também ninguém sabe. E aí um belo dia, um jornalista que eu conhecia, sempre jornalista, gente, tomem cuidado. Ele sabia, enfim, da minha história, né, eu sou uma mulher bissexual, eu fui expulsa de casa muito cedo, morei na Praça da Sete, um pai viciado em drogas, e ao mesmo tempo também sou sobrinha neta da Ana Cristina César, que é uma poeta marginal também bissexual, e isso sempre atravessou a minha história de alguma maneira. E aí ele sabia disso e ele falava, cara, você tem que falar mais sobre isso, você não fala. E, portanto, não começou na literatura, mas começou um pouco. Ele falou, e se a gente criasse um podcast sobre bissexualidade? Eu falei, ai, cala a boca, mentira. Eu falei, não, sério, para. A gente conversa aqui, a gente brinca aqui. A gente criou esse podcast de uma maneira muito assim, sabe? A gente ali, junto, e era eu, ele, mais um humorista que chama Babu Carreira, 3 bissexuais. E eu era meio que o link literário, assim, nós éramos 3 apresentadores que falávamos sobre a nossa própria vida, sempre sendo entrevistados e entrevistando, na verdade, pessoas bissexuais, mas principalmente a gente trazia, eu trazia sempre, dava um negocinho com a literatura, né? E deu super certo, o Spotify um dia contatou a gente, contratou a gente ficou 2 anos sendo exclusivo do Spotify, que fomos os primeiros, das primeiras levas. Aí eu gostei, fui picada por esse bichinho, sabe? Falei, nossa, que coisa gostosa que é sentar, não ter que pensar como tá meu cabelo, como tá minha cara, que cara que eu tô fazendo, porque também eu falo muito, mas quando eu pergunto, eu tô prestando atenção, aí eu fico assim, ó, na pessoa. É uma coisa horrorosa de ficar vendo a cara e tal. E aí passou um tempo, eu tava conversando com as meninas da Todavia, que já tinham quarta capa, né, que era apresentado pelo Ricardo Terto, um escritor, cronista fenomenal. Ele já tinha apresentado 3 temporadas do Quarta Capa, e ele quis uma hora, né, ir para a carreira dele de escritor e cronista, e as meninas, todavia, perguntaram, e se você fizesse? E eu falei, cara, eu quero fazer, mas agora só tem podcast de entrevista, então eu quero viajar na maionese. Quanto que eu posso? Quanta liberdade eu tenho? Elas, à vontade. E aí eu fiz essa coisa que é meio que um podcast narrativo. É um podcast que tem cerca de 1 hora aí, em média, e que não é não é um lugar de entrevista, mas é um lugar que eu vou entrevistar as pessoas, eu vou entrevistar os autores. Por exemplo, vou entrevistar a Lília Guerra e o Zé Faleiro, que estavam ontem no Bial, por exemplo, né? E, inclusive foram eles participantes de um dos episódios. E aí o tema, a partir das respostas deles, da nossa conversa, chama Em Que Mundo Tu Vive? Que é para falar sobre esse mundo que a gente não vê, que a gente não fala, que não está na televisão da maneira como deveria estar, que não está tanto na literatura. Então aí eu crio uma narrativa com pesquisa, com roteiro, contando a história, e aí eu coloco as falas deles no meio ali para meio que ir caminhando, direcionando esse assunto, essa conversa. Só que aí é bem megalomaníaco, né? Porque é quase eu falando comigo mesma, porque eu gravo, eu pauto, eu edito, eu entrevisto, eu faço tudo, subo nas plataformas digitais. Então, mas assim, tudo isso para contar que eu falo mais que a mulher do Yakult, mas tudo isso para contar que eu comecei assim no mundo do áudio. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Queria aproveitar o que você está falando, Tati, porque realmente você mistura uma profusão de referências lá, muitos livros, temas, entrevistados diferentes. E eu acho que tanto o Quarta Capa quanto o Oceano se aproximam, né, do que a gente entende como um podcast narrativo. E eu acho que é uma ousadia tentar criar uma história sobre escritores, né, sobre contadores de histórias. Então eu queria saber justamente um pouco mais de detalhes sobre como é a construção do roteiro e também, assim, os perrengues que vocês vivem porque tem ali um arco, né? Tem bastante bate-papo, mas tem também ali um arco. Acho que um Oceano, Mônica, é uma espécie de perfil, né, que você faz, mas também de modo narrativo.
A primeira temporada foi assim, a gente, na verdade tudo partiu de uma entrevista. A gente fazia entrevista com determinada dona a dona da Bazar do Tempo, ou uma ilustradora, ou uma escritora, e a partir da entrevista, algumas coisas a gente escolhia usar o trecho da pessoa, outras a gente transformava num texto narrativo. Aí eu encontrei com uma dificuldade de articular as palavras minhas, de ler. Eu não sabia ler em voz alta, gente. Foi assim que eu conheci a Laura, inclusive. Eu não sabia. Resolvi fazer um podcast, eu não sabia ler em voz alta. Então eu fui fazer um curso para aprender a ler em voz alta. Agora estou fazendo fono para aprender a articular as palavras. E vamos investindo. Mas o grande desafio é você conseguir traçar esse perfil mesmo a partir de um encontro, que muitas vezes fica muita coisa de fora. Outra coisa, não acho muito bom um podcast muito longo, porque eu gosto de escutar enquanto estou fazendo coisa, enquanto estou lavando a louça. Eu amo lavar louça, fico horas ali lavando, cuidando, ajeitando a cozinha. Eu vou te Enquanto passar meu estou. endereço depois, tá? Pô, se você cozinhar, conta comigo, porque eu não cozinho. Cozinho, cozinho, cozinho. Agora, na segunda temporada, a gente vai experimentar. É o lado bom também de ser independente, você pode experimentar. Então, a gente vai ter. A primeira temporada são 10 entrevistas, sempre com mulheres, né? Fisgando o melhor da literatura feita por mulheres. Mas a gente já começou a produzir. Então, vão ser 5 temas e 5 grandes entrevistas. Então, o nosso primeiro tema vai ser essa coisa do Rio, capital mundial do livro, que só vai ter esse ano na vida. A gente deu a sorte de amar literatura e tá no Rio de Janeiro, de alguma forma. Quem mora ou não, que a Laurinha está sempre vendo, você também é de São Paulo, né? Sempre vendo as coisas aqui do Rio. É, a partir da escrita das mulheres, vai ser meio como pioneiras que escrevem a história da cidade. Então tem Gilca Machado, Júlia Lopes de Almeida, que é impressionante como a crônica da Júlia é atual, falando sobre polícia, sobre desarmamento, sobre coisas que a gente enfrenta até hoje. Detalhe, são de 1909. Então é meio, dá até uma raiva, porque não é possível que até hoje não tenham conseguido consertar isso. E o Rafael Sé, que trabalha com a Simone na Record, vai lançar um livro agora pela Autêntica. É tudo uma grande suruba, né? Vai lançar um livro pela Autêntica contando a história da Jane Catulli Mendes, que ela era uma poeta francesa, ficou viúva, veio passar 15 dias no Rio de Janeiro e se apaixonou pela cidade de tal maneira que ela ficou 3 meses, conheceu toda a High Society do Rio e foi embora e lançou em 1913 um livro chamado Cidade Maravilhosa, em francês, que eu não vou nem tentar falar, que eu não sei falar francês. Conclusão, um pouco depois, sei lá, uns 3 ou 4 anos depois, o André Filho descobriu esse livro e compôs a Marchinha de Carnaval Cidade Maravilhosa, e até hoje ele é conhecido como o cara que deu a alcunha de Cidade Maravilhosa para o Rio. Pelo amor de Deus, ó, mais uma vez as mulheres estão ficando para trás. Então, o oceano também existe para isso, né? Aí, enfim, então vamos ter um grande tema, 5 grandes temas e 5 grandes entrevistas. A primeira vai ser com a Eliana Alves Cruz, que eu tenho a sorte de ter trabalhado já com ela, de conhecer bastante, de levar escritores no Trilha de Letras, que ela apresenta na TV Brasil. E é isso, então vai ser diferente. Por quê? Eu quero ter entrevista. Que eu tinha muito medo de. Os temas vão ser roteirizados, mas eu quero experimentar a entrevista. Porque eu acho que eu vou vencer a dificuldade de ler também, de articular, de ler, de tornar interessante. Eu estou trabalhando isso, mas enquanto eu estou aprendendo aqui, estudando um pouco mais, eu vou arriscar essa coisa do ao vivo. Eu e Júlia Casotti, ó, a Ana tá até gravando, grava pra gente mandar para ela, que faz esse podcast comigo. E a gente não é só podcast, a gente também tem uma newsletter. No dia que sai o podcast, sai a newsletter, tudo de graça. E a newsletter continua o assunto do podcast. Então a gente faz resenhas de livro, dá dicas de coisas. Eu fiquei muito contente outro dia que um amigo assessor me mandou uma mensagem apagando o nome da autora, jamais saberei quem é. Ele é um cara muito discreto, mas dizendo assim, que gostaria que o meu livro saísse nessa newsletter. Eles são independentes, porém organizados. Aí eu falei, legal, ser organizado. Fã ou hater, né? Não sei. Eu nunca fui chamada de organizada na minha vida, então estou super contente.
Tati, e como é que você queria que você contasse um pouco de como é a confecção do roteiro do Quarta É Capa, uma que é grande maluquice. você faz a pauta sozinha? Faço. Conta um pouquinho pra gente. Cara, é uma loucura, assim. É o formato que eu de fato mais gosto, assim. Eu gosto muito. Eu acho que minha maior dificuldade, como vocês puderam perceber, é falar pouco e, portanto, é o que cortar de um podcast como esse, né? Então, sobretudo porque às vezes o tema, ele vira, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes o tema começa aqui e ele vira uma parada, porque você descobre no meio uma outra informação e você fala, cara, isso daqui é genial, sabe? Isso aqui é genial, isso daqui ia dar tal coisa. Então, assim, eu tenho os meus podcasts preferidos, mas meus episódios preferidos dentro do Quarta Capa, mas tem alguns temas que eu queria fazer episódio 2.2, entendeu? Uma coisa assim. E também tem, eu acho que a maior dificuldade é, às vezes, as entrevistas não renderem quanto eu gostaria que elas rendessem. No sentido de que são autores maravilhosos, mas tem autor que funciona muito mais no papel do que na fala, né? E eu sei da capacidade, possibilidade desses autores, e às vezes eles não têm o tino ali porque por mais que a gente grave virtualmente só seja o áudio, ainda assim tem o zoom, tem a coisa. Teve vários autores que eu falava, quer desligar a câmera, né? E que aí o autor ficava nervoso, porque é isso, sabia também de onde chegaria aquele episódio. Então respondendo a sua primeira pergunta lá, essa é a minha maior dificuldade, é quando esses temas viram, essas duas, né? Essas das coisas. Quando esses temas são tão lindos que acabam indo para muito, muito além, e quando os autores eu sei que, nossa, esse daqui ia ser genial e que na hora não rende tanto, né? Sobre o meu processo, sou eu que faço tudo, né? O que eu tenho é um operador de áudio que ele trata o áudio para mim, justamente porque tem gente que mora, por exemplo, o último episódio dessa temporada foi sobre literatura indígena. E aí um dos indígenas que foi entrevistado não tinha internet lá, entendeu? Então eles tiveram que rotear do computador, ele não fala muito bem português. Então, assim, existe toda uma junção de questões que eu preciso de um tratamento de áudio. E podcast de áudio é só áudio, não tem um outro escape, né? Mas basicamente funciona da seguinte maneira: eu tô lá lendo o livro da Todavia, e aí, de repente, me vem um negócio, falo, puta, a gente podia falar sobre isso daqui. E eu tento o máximo que eu consigo, não é sempre que eu consigo, claro, mas sair um pouco do óbvio, né? Então, trazer não só o tema, mas também você não imaginaria que aquele autor falaria sobre isso, né? Então, a gente tem temas de amizade, temas da loucura na literatura, esse da amizade é o que é ser amigo, tem também sobre os perigos de ignorar as ciências, né? Que antes era ignorar a ciência, e aí uma das autoras falou para mim assim: são muitas ciências e que são perigosas a gente ignorar. E aí isso era uma coisa, virou outra completamente diferente, sabe? Então, e aí eu vou tratando nisso. Aí, a partir do momento que eu penso num tema, eu pego o catálogo da Todavia, e é sempre assim, eu pego um lançamento e um livro de catálogo, né? Então, aí eu pego esses autores, converso com o pessoal da Todavia para ver, porque também tem gente que fala, não, não quero, esse autor não gosta de participar, ou esse autor é ótimo, ou talvez, esse outro tema, né? Eu tenho uma tabelinha lá com 55 possibilidades, e aí eles vão direcionando, aí eu marco a entrevista com eles, e aí as entrevistas que viram 1 hora ali no máximo, na verdade elas têm 2, 3, 4 horas, né? É uma parada muito sinistra. E dependendo do que for, assim, por exemplo, o episódio de violências, que eu fui conversar com a Tatiana Salem Levi, que mora em Portugal, então foi todo um conflito de agenda. E aí a gente, de repente, no dia que a gente foi gravar, minha bisavó morreu, que era meio que minha mãe, assim, sabe? E aí eu tive que remarcar com ela. E no dia que a gente foi fazer a entrevista, eu chorava, 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 porque ela me perguntou, como você tá? E eu chorava, chorava, chorava. E aí, de repente, a gente ficou, acho que 4 horas e meia conversando. E decupar isso E depois, decupar isso depois. E sou eu que faço a decupagem, entendeu? E aí eu decupando lá e chorando de novo. E aí eu já pensei, nossa, a gente tinha que falar de luto, porque a gente estava falando de violência, mas o luto também é uma violência, né? Porque a gente não está acostumado a falar de morte. Enfim, é uma série de questões que vão indo, e enfim, aí eu faço a entrevista, aí depois de fazer a entrevista, que aí eu sento, pego as frases e começo a criar um roteiro para ir linkando
com aquelas frases. E também acho que aí enfrenta uma outra dificuldade, que é o público se acostumar, né? Porque era um podcast que já existia, que tinha um formato muito, não vou falar normal, porque isso pressuporia que o meu é anormal, né? Mas eu digo assim, né? Muito padrão dessa coisa de entrevista, sentar no balcão e falar. E aí, de repente, eu surjo com essa coisa, sabe? Muito sem pé nem cabeça ao mesmo tempo. E aí, no começo, o público ficava meio confuso. E aí, depois, foi muito bom, porque o público começou a pegar a minha linha de raciocínio e gostar, assim, dessa proposta. Mas é assim, mais ou menos, que faz. Aí eu gravo off dessas vozes, aí eu edito as vozezinhas, faço umas brincadeiras ali no meio para também não ficar tão pesado, porque tem vezes que os temas são mais cabeçudos. Por exemplo, para falar sobre a mulher na literatura, eu volto lá das primeiras escritas, né, do próprio a literatura indígena. Desde a Idade Média a gente tem já dado, né, a gente tem que falar de outros povos, a gente tem que falar, enfim, é muita pesquisa, é muito número. Aquela coisa que jornalista não fazer jornalismo achando que nunca vai ter que lidar com número, tem que lidar com número à beça. A informação tem que ser várias vezes revista e assim vai. E aí, depois de gravar, editar, botar bonitinho, aí eu mando para aprovação, porque eu não vou mandar para o meu operador, porque vai saber não é aprovado. Aí, depois de aprovado, eu mando para ele só limpar o som pra gente. E aí eu publico nas plataformas. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Legal, faz isso com maestria. Realmente eu fiquei impressionada com a sua capacidade de amarrar tantas referências. bom. E... Às vezes eu fico assim, meu Deus, acho que eu perdi a pessoa no minuto 1, assim, acho que a pessoa já foi embora. Agora eu queria fazer uma pergunta para Simone, que é o seguinte: você falou um pouco da sua experiência no rádio, e eu acho que o Casa do Livro tem muitos elementos radiofônicos, né? E é engraçado porque acho que para quem já passou por rádio e por podcast, existe uma certa rixa. Embora eu ache que sejam formatos complementares, existe uma certa rixa, tipo, você vai para podcast, rádio morreu, né? Eu queria saber se você sente essa rivalidade quando você começou a experimentar no podcast. E apesar de você emprestar elementos do rádio para o podcast que você faz, eu queria saber o que foi novo para você experimentando esse novo formato, que tipo de desafio ou de grata surpresa você teve saindo do rádio para o podcast? Quando eu comecei a fazer no rádio ainda, aí uma vez alguém falou para mim assim: você faz um podcast? Eu não sabia o que era podcast. Eu falei: não sei, talvez. Até fui procurar ver o que era. E no rádio, na época que eu trabalhei lá, os operadores principalmente, eu acho que eles tinham um pouco essa coisa assim: mas podcast é rádio, não é nada novo isso aí. Isso aí a gente já faz aqui há 50 anos, né? 100 anos, sei lá quantos anos que tem o rádio de 100, né? Então não tem novidade nenhuma, isso aí a gente já faz. E realmente, quando eu comecei a fazer o podcast, eu fui na linha do que eu sabia fazer no rádio, né? Mas com essa proposta que você tem que pensar que a pessoa vai ouvir isso em qualquer momento, não é naquele tempo do rádio, né? Que o rádio é o tempo todo ali. Você até vai ouvir uma coisa ou outra depois, que agora tem essa possibilidade de você ter no site, poder baixar. Mas o podcast não, você tem que pensar no tempo, que você não pode ter gravar alguma coisa que vai morrer, né? Porque a pessoa pode ouvir daqui a um ano. Sei lá, você vai pegar os episódios de 2 anos atrás e vai resolver escutar. Aquilo tem que fazer sentido de alguma forma, né? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, que é diferente, né, do rádio diário. E sim, o desafio maior é que eu faço sozinha também. Quer dizer, eu tenho um operador, uma pessoa que edita, mas eu faço todas as marcações. E no rádio você tinha a pessoa do seu lado, né? Você tinha um operador fazendo para você aquilo, né? O operacional não era muito com a gente.
Então, mas, assim, o bom também é que eu tenho muito mais autonomia de fazer as pautas, os textos. E a gente tem um estúdio também, né? Que é legal, que lá no Grupo Editorial Record a gente tem um estúdio onde a gente pode fazer esses episódios. A gente faz os episódios com vídeo, que é um estúdio super bacana, um estúdio mesmo, todo equipado para isso. E eu gravo lá também, porque tem uma acústica boa, então mesmo quando eu estou sozinha, que eu vou fazer só o meu áudio, eu vou para o estúdio, me fecho lá e gravo, é rapidinho, mas é muito legal de estar ali naquele ambiente que é um rádio para mim também. Tem até aqueles microfones antigos, né, fazendo aquele cenário. É muito legal, me sinto de novo dentro de uma rádio, assim, eu gosto disso. E deixa eu perguntar para vocês uma coisa, para as três. Bem, vocês têm experiência de internet, vocês jornal, enfim, papo de livro cabe em múltiplas plataformas, jeitos de se expressar. Queria saber qual é o barato de discutir livro em áudio. Em outras palavras, me convençam a continuar fazendo o que eu faço. O que o podcast oferece que as outras plataformas e, enfim, revistas, eventos não oferecem? Cara, é uma parada que tá dentro do cérebro da pessoa quase, né? E eu acho isso muito sinistro, assim. Porque eu tô acostumada com vídeo, né? E até é engraçado porque quando eu comecei a falar de livro na internet, que eu tinha uns 13, 14 anos, porque depois eu virei aprendiz na MTV, e aí eu criei o Valer um Livro, que ficava lá, tinha um blog por causa do comercial que eles tinham, né? E sempre falavam, eu era criança, né, adolescente, aí falavam, vai ser VJ. Eu falava, nossa, nunca, nunca, imagem, jamais e tal. E aí, de repente, eu entrei no mundo do YouTube e nunca mais saí. E eu gosto muito de YouTube. O YouTube é a minha plataforma preferida hoje, assim, de criação de conteúdo. Mas o YouTube tem muita válvula de escape, né? Porque é o áudio, é o vídeo, é a imagem, é a edição que você coloca, é a propaganda que vai vir, é o comentário, é não sei o que lá. E aí você tem um WhatsApp ali, você abre o WhatsApp. Nossa, tem tanta coisa que pode acontecer. Agora, maluco. Quantas vezes eu tenho uma mania, por exemplo, eu escuto o Café da Manhã da Folha de São Paulo todos os dias. Todos os dias eu vou tomar banho e eu boto o Café da Manhã na minha Alexa para tocar. E uma grande amiga minha está apresentando o Café da Manhã, a Gabriela. E Gabi, que também tinha um podcast literário e tal, eu já escutava ela com frequência, mas era menos. Agora eu escuto a Gabriela pelada. Todos os dias eu estou pelada. É a maior intimidade. Eu tenho mais intimidade com ela do que com... Você tá entendendo? É uma tremenda maluquice. E aí, às vezes, sei lá, tava escutando o podcast da Companhia das Letras esses dias. E aí eu tava viajando na maionese, passeando com o meu cachorro, assim, na rua, com fone de ouvido. Caraca, eu moro na Augusta, então aquela loucura de Augusta, o povo, era 6 da tarde, sexta-feira e tal, todo mundo bêbado, maluco, acidente, briga, e eu escutando o Christian Dunker, sabe, a Noemi já, aqui dentro do meu ouvido, nada, meu mundo, minhas regras. E tudo que eles me falaram entraram assim muito na minha cabeça. Então eu acho que o barato de falar de livro em áudio é que eu acho que a gente quebra algumas barreiras, assim, sabe? Porque não tem nada que te quebre. Nada. Porque é muito mais fácil você fazer. Aliás, esse tem sido o comercial da Audible, né? Pra você ler enquanto você lava a louça, pra você ler no trânsito. Porque são coisas muito assim, sabe? Você não fica pensando. Você tá escovando o dente, você tá se saboando, tá passando com o cachorro, tá andando, você já conhece aquela rua. Você não pensa muito. Agora, o que você tá escutando, você tem atenção total. Inclusive, quando eu erro, a pessoa escuta. Se eu tô gripada, a pessoa escuta. Se eu engasgo, a pessoa escuta. Porque eu tô aqui, ó, tô dentro da cabeça da pessoa. Eu sou a voz interna dessa pessoa. Que maluquice! Que maluquice! Tanto é que quando alguém me para na rua, escuto muito quarta capa, eu falo, desculpa qualquer coisa. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande barato, assim, é uma intimidade que nenhum outro formato consegue garantir mais. Né? Por hora. Por hora. Até a gente começar a ter uns chips dentro da gente, uma loucura. Bom, vocês sabem como chama a pessoa que escuta um audiobook? Escuta um audiobook? Leitor. Então, para mim, o grande barato é chegar em leitores que têm dificuldade de ler. Muita gente não tem tempo, muita gente enfrenta
3 horas de ônibus por dia, trabalha pra caramba, tem filho para dar conta, e é uma maneira de você ter acesso aos livros, às escritas, às ideias, uma outra maneira. Isso, sei lá, lavando sua louça, lavando sua roupa, se locomovendo. Então, para mim, o grande barato de falar de livros num podcast é chegar em pessoas que talvez tenham dificuldade com o livro e você vê que quem lê não tem. Não, nem sei, porque as pessoas mais velhas costumam ter um pouco de dificuldade. Eu enfrentei algumas grandes amigas mais velhas que nunca tinham escutado um podcast e escutaram pela primeira vez no Oceano Delas. Isso, para mim, já é um super ganho para o projeto, de saber que a gente consegue chegar nas pessoas, né? É isso, é bem isso mesmo. Você, Simone, a jornalista, querendo perguntar. Eu acho que, no meu caso, é a oportunidade também da gente colocar para todo mundo ouvir autores que são incríveis, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Nélida Pinhon, um pouco antes da Nélida morrer. A gente ficou muito tempo conversando, foi até uma pena, porque foi uma conversa que a gente fez em vídeo e a gente precisou editar, porque ficou muito grande. E a ideia é realmente não fazer uma coisa muito grande, porque a gente acha que vai ficando chato, né? A pessoa começa a ouvir, vai cansando. Ainda mais quando você faz com um único autor, mesmo sendo a Nélida. Mas foi lindo demais. E eu até guardei o áudio completo, porque não tinha como guardar o vídeo. E eu guardei o áudio todo da nossa conversa e depois o vídeo acho que ficou com uns 20 minutos. E foi muito lindo, porque ela foi até a Record, ela já, né, estava já velhinha, assim, andando com bengala, mas subiu as escadas, foi lá, super feliz, entrou no estúdio, achou lindo. Então tem essa oportunidade de você falar com os autores, né? Raimundo Carreiro, que também teve um AVC e agora está lançando um livro novo, fez um podcast, eu conversei com ele, falei, você quer fazer? Acho que vai ser legal. Ele, não, faço sim, pode, vai me fazendo as perguntas. Foi muito lindo. Então, Ney Lopes, assim, e autores jovens também, né? A gente tem autores né, de todas as idades, todos os gêneros, todos os jeitos. Mas é muito legal você ver esses autores mais velhos com essa tecnologia, que acham legal. Não, eu vou fazer sim, é podcast, eu sei o que é, vamos gravar, vamos fazer. E é assim, é muito emocionante para mim também falar com eles, é legal. Eu acho que a próxima vez que tiver um evento com 4 jornalistas, vou falar para a Publish News, vocês só podem responder com uma pergunta para outra. Porque eu tô vendo que tá pipocando muita curiosidade aqui, né? Depois a gente toma um café, uma cerveja. Combinado. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Queria saber se vocês conhecem os ouvintes de vocês, se são leitores ávidos, se são iniciantes, se são profissionais do mercado editorial, se vocês se comunicam com eles e em que medida eles influenciam a pauta dos podcasts de vocês ou não. Boa pergunta. Pois é, o Spotify, a gente só está no Spotify por uma questão tecnológica, gente. A gente não sabe botar nas outras plataformas. Então a gente precisa evoluir nisso. O Spotify diz, assim, as pessoas que ouvem. Então, o Oceano Delas é mais escutado por mulheres a partir de 28 anos. Vicky, de 35 para cima. Então, a minha sogra, por exemplo, lá em Brasília, amealhou o condomínio todo. Então, cresceu a beça, 60 mais. Então, mas são muito mais mulheres, embora eu fique muitíssimo feliz quando o homem comenta nas nossas postagens. A gente não tem muito braços, né? Então, a gente agora vai começar a investir mais em rede social para falar um pouco mais com o nosso público. Inclusive, todo mundo já ganhou o marcador do Oceano Delas. Isso é uma maneira da gente se aproximar, de chegar. Aí também não podia ser um marcador que você vai jogar no chão, né? Que você vai amassar. Tinha que ser um marcador. Ainda vai ficar mais bonito, que eu achei que ficou muito pequenininho. Mas é isso. A gente vai estar tentando começar a chegar no público. Vamos começar a sortear algumas coisas. Para essa segunda temporada, a gente vai dar uma movimentada nessa coisa da relação com o público mesmo. Só para falar, mulher é uma maravilha, né? Porque a mulher tá em todas, é impressionante. Mudando, acorda, graças.
Caraca, mulher, em todos os sentidos dessa frase. Caraca, gente, também o público da Todavia, do Quarta Capa, são muitas mulheres, majoritariamente mulheres, mas é muito diferente em cada episódio, é bem óbvio pra mim, assim, porque a Todavia é tão... Primeiro que diferente, por exemplo, do Biscoito Podcast, que era o podcast sobre bissexualidade, né, que a gente já tinha a nossa base de fãs, cada um, só que, ao mesmo tempo, a gente criou uma comunidade também que se sentia muito tranquilo em falar sobre bissexualidade, ser LGBT, saída do armário e tal, tal. Então, foi criando ali um misto diferente. A Todavia já é uma marca, né? Já é uma editora conhecida, já tem todo um lugar ali, os livros já são conhecidos, né? Por um público, inclusive, muito diferente entre si, né? Então, porque você tem grandes nomes ali no meio, só que é muito claro para mim a participação em cada episódio, né? Então, os episódios que tem o Zé Faleiro, por exemplo, por exemplo, os episódios que falam sobre os evangélicos no Brasil, é muito interessante porque ele é um dos episódios mais populares. E aí esse eu não acho que tem a ver só com o Bruno Mancuso e com a Ana Virgínia, mas eu acho que tem a ver com o tema. Aí eu acho que é o único que escapa. Do resto, são os autores que puxam mais. Lilia Guerra, o Zé Faleiro, Itamar, a Rosa Monteiro, que participa de um dos episódios sobre a loucura na literatura. Cada episódio tem a sua fanbase ali, sabe? Interessante. Inclusive, às vezes, só de participação, porque tem vários episódios que tem participação de outros autores da casa. E aí, às vezes, a divulgação também dá para ver que tem muito, sabe, como que é? Tortaraders. Aí eles comentam lá, Tortaraders aqui, não sei o quê. Então, a gente percebe também que existe uma base que vai de acordo com os autores, mas majoritariamente mulheres. Então, mulheres adultas, né? Não é tão jovem o público. No nosso caso, o público também flutua muito dependendo do autor, né? Mas, assim, eu nunca olhei no Spotify. Não tinha me tocado que tem isso. Não sabe, eu não pensei em fazer isso. Tenho mais essa noção porque a gente posta nas redes, né? Pega uns trechos. Então, nas redes, a gente acaba vendo pelos comentários do que as pessoas estão falando. Tem determinados autores que têm muito mais comentários que os outros, né? Isso é normal. Mas eu não tinha olhado, agora eu vou olhar o Spotify, agora eu fiquei curiosa. Quer saber? Mas o da Record, gente, que é ótimo, também é isso, é muito variado, né? Cristóvão Tesa, então tem para todos os públicos. E você também tem uma sorte maravilhosa de poder usar um áudio da Rosa Monteiro, né? Não, Outra é coisa. incrível Não, isso. falar com ela, entendeu? Para que ela Maravilhoso. mandar. E aí ela falou super rápido naquele áudio. Você vai ter coragem de falar pra Rosa Monteiro? Ela falou assim, ai, falei muito rápido, Rosinha. Aí eu falei, não, imagina. Falou, ótimo. Deixa, fala com o que você quiser, Rosa Monteiro. É um pouco isso, É né? a nossa Disneylândia, né, gente? A gente fica. Lá na Tati, gente, que ela tem a senha. É isso, é isso. Já tô aqui com meu bonezinho, Mas eu com meu bonezinho. Eu desconfio. Mas vou te falar só uma coisa, eu tenho um hater, tá? No podcast do Quarta Capa. Ele não é hater em nenhum lugar outro meu, ele não comenta em nenhuma rede social minha, mas ele é um hater do Quarta Capa. Mas ele comenta Eu no no Spotify? todo episódio, ele comenta em todas as plataformas. E ele comenta muito, eu já fui procurar ele no Instagram. Eu sei o rosto dele, o nome dele, e eu sou Pode obcecada por ele, pode entrar. Sério, ele me odeia muito, assim. E ele é muito afim, ele é muito fã do Terto. Eu tenho certeza que ele tá aqui. Tenho certeza que ele tá aqui no meio. Eu sei que vocês chamaram eu. Depoimento, tá convidado. Ele não gosta de mim. E ele vai sempre, parece que ele sabe o meu pensamento, assim, sabe? Às vezes, se eu gaguejo em alguma palavra, ele fala, gaguejou no minuto 3. Ele é terrível, ele é terrível. Eu tô pensando em contratar ele. Inclusive, se ele estiver aí, eu quero contratá-lo. Porque ele é ótimo, ele pega coisas que eu não pego. Cara, falando em gaguejar no minuto 3, acho que tem uma coisa que é a seguinte. Quem vê as pingas que a gente toma não sabe os tombos que a gente leva, né? E eu acho que o podcast, quanto melhor é o podcast, tem essa... A Mônica falou, acho, dessa leveza de você ouvir lavando louça, não sei o quê. Quanto mais leve, lindo, provavelmente mais perrengue ele tem por trás, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco das dores e das delícias aí, mas mais das dores, porque eu acho que deve ter muito podcaster ouvindo também. E aí, já emendar uma pergunta Jornal Nacional, né, para fazer meu corte no Twitter, no Instagram. Qual que é o grande desafio? Eu sei que a gente falou isso um pouco nos bastidores antes da mesa, assim, uma tarefa um pouco solitária às vezes, muita correria, fazendo as brechas de tempo com outros trabalhos, mas eu queria saber
para vocês, qual é o principal desafio em fazer podcast de livros hoje? Mas antes, conta umas historinhas, vai. Eu queria que você contasse do Livros no Centro, alguma história, desculpa, é mais forte que eu sou muito fã do. Eu sou muito apaixonada pelo Livros no Centro, real oficial. Eu queria trabalhar no Livros no Centro. Eu vou pensar se eu te contrato. Mentira, eu não tô mais. Mas não, mas conta aí, depois eu conto então uma historinha. A pior coisa que me aconteceu foi perder um áudio. Na hora de encontrar a Júlia, que já é um perrengue achar um horário para encontrar, né? A gente se encontra num café em Botafogo, aí vamos lá. Aí eu cheguei lá assim, sem cor. Só Júlia Casotti, Júlia co-apresentadora Casotti, co-apresentadora do Ju, Oceano. você não vai acreditar. Perdi o áudio. Ela, como assim? Eu falei, eu tenho mania de apagar as coisas. Aí, poxa vida, foi uma sorte, que foi com a Cláudia Sardinha, que é uma roteirista da Globo, super gente boa. Olha a sorte que eu dei, gente. Graças a Deus eu perdi o áudio da menina que, entre a entrevista e o momento da gente fazer o episódio, ela lançou outro livro. Então eu falei, Júlia, vamos usar isso. Mas no fim a gente acabou falando a verdade. Mas eu fiquei assim, que vergonha, gente. Uma pessoa de quase 50 anos perdendo o áudio. Aí ela falei, não, Cláudia, aconteceu o seguinte, eu perdi, eu apaguei sem querer. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo. Afinal, você lançou outro livro. E foi a melhor coisa, porque ela entendeu melhor o livro que ela tinha lançado, que tinha sido de uma peça escrita muitos anos antes. No meio do caminho, ela lançou um outro livro mesmo, que também era uma coisa antiga, e ela deu tanta entrevista que ela chegou melhor para a segunda. Então, é o episódio que termina a primeira temporada, o 10º, e foi bom aí a gente demorou, a gente atrasou, a gente não entrou na quinzena, a gente esperou umas 2 semanas, quase um mês, não, foi 3 semanas depois, mas ficou uma graça, e ficou um final de temporada assim como eu queria, porque eu queria ter pelo menos uma temporada legal para começar a correr atrás de patrocínio, apoio, botar em edital. Eu queria, porque a gente está num mundo que as pessoas falam mais do que fazem, né? Eu não queria dizer que eu tinha uma grande ideia, eu queria ter uma grande parada para mostrar para as pessoas, tipo, olha, eu hoje acredito 100% no meu projeto, porque eu sei do quanto cada pedacinho dele eu batalhei. E eu acredito, eu quero que vocês escutem, porque eu acho que vocês vão gostar. Vocês vão achar alguma coisa, vocês vão achar o minuto 3 gaguejando, vocês vão achar. Mas eu acho que no final vocês vão sair com várias dicas de leitura. A gente não fica preso só ao lançamento. Então, é o tema. E cada vez mais a gente está aperfeiçoando isso. Porque no meio da temporada, a gente se deu conta que a gente podia pegar os próprios livros que a entrevistada dava de exemplo, citava, para resenhar. Porque aí, imagina, a Simone está aqui conversando comigo, aí indica a Louca da Casa, aí a Laura indica o da Bruna Beber, aí, poxa, eu chego lá e pã, resenho. Aí você acabou de escutar a pessoa indicando, já vai ler uma resenha, já vai ver se você realmente fica a fim de ler esse livro, se identifica com esse livro. Então é por aí. Então essa coisa de perder o episódio foi foda. Agora também eu acabei de gravar, já mandei para todo mundo, para a menina do áudio, para a Crica Morim, para a Júlia, falei, agora todo mundo tem, não quero mais essa responsabilidade. A gente também perdeu um áudio, foi horrível. Mas a gente estava fazendo uma gravação no estúdio era um livro que tinha 2 autores. Eu não vou nem falar porque foi um episódio que até hoje eu ainda não consegui digerir isso. Um autor estava com a gente no estúdio, comigo, com a editora do livro, e o outro autor estava por Zoom, porque não morava no Rio. E a gente simplesmente não ligou o Zoom para gravar. E a gente fez uma entrevista de 40 minutos, todo mundo conversando, foi lindo, maravilhoso. Quando no final que a gente foi colocar a gravação do Zoom para a nuvem, cadê a gravação do Zoom? Ninguém tinha apertado para gravar. E aí ficou aquela coisa assim, vamos fazer tudo de novo, mas foi tão estressante que a gente resolveu deixar para gravar depois e a gente acabou nunca mais gravando. Isso a gente fez de outras formas depois. Foi muito chato, foi muito chato. Mas acontece, né? Tecnologia, você fala, tecnologia é bom, mas também é ruim, né? Porque Ajuda e atrapalha, errado, né? Cara, são tantos. São tantas quedas. Eu até abri aqui para ver se eu lembrava de algumas coisas, e aí elas foram falando, eu fui lembrando de mais e mais e mais, aí me deu até palpitação. O primeiro que eu lembrei foi um do Agnaldo Silva. Fui falar com o Agnaldo, e aí também aquela coisa.
ele já é um senhor de idade, muito ativo, mas já é um senhor de idade, não gosta de tecnologia, não gosta muito de falar. E aí, pessoalmente, ele assim, falo com você à vontade, tudo que você quiser. Ele já começou a reclamar dos velhos que vai de sunga pra praia de Ipanema, que ele é de Copacabana, que ele é contra. E aí já começou a falar, já começou a contar. Falei, não, Aguinaldo, segura. Calma, vamos lá que a gente vai conversar e tal. E aí, combinei, tudo bonitinho, não sei o quê. E aí, no dia da gravação, ele, sei lá o que tinha acontecido com ele, que ele falou assim, eu resolvi entrar e entrei sozinho. Aí entrou ele e um celular. Sei lá que celular era aquele, devia ser um celular de 1856. Porque eu via, assim, sabe, um blur. Eu achava, aquele Nokia aberto, assim. E aí, ele botou assim, ó. E eu devia ter printado isso, porque ele tava meio de lado, assim. Aí parecia que tava um cativeiro. E aí, eu perguntava pra ele, ele falava uma coisa melhor que a outra. Eu falava, meu Deus do céu. E a internet dele não funcionava, e aí não ia. E aí uma hora eu falei assim, aí primeiro eu tentei. Eu falei, Aguinaldo, tem alguém aí com você? Alguma coisa assim? Ele falou, não, querida, tá ótima a nossa conversa, vamos continuar. E aí, cara, gravou. E aí eu sei que, assim, o áudio do Aguinaldo, eu mandei para uns 15 operadores diferentes, amigos meus, assim. E ficou uma bosta. Não ficou bom, não, mas eu mandei. Tá lá, tá no ar até hoje. Fiz, tá no episódio. Fiz um disclaimerzinho, assim, avisei a galera. Mas, assim, como que você vai explicar isso de verdade? Eu não ia. Eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de escutar o Aguinaldo falando. Aquela cabeça pensante com todos aqueles personagens. Ele ainda fez uma participação em outro episódio que era sobre o que se passa na cabeça dela. Eu perguntei para ele o que se passava na cabeça da Nazaré Tedesco, de outras personagens dele. E ele dá altas risadas. Aí quando ele ri, o celular dele dá uma caída, assim. E aí você escuta o celular dele fazendo assim. É uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Aí eu lembrei, esse foi o primeiro que eu lembrei, aí eu lembrei também numa época que eu estava numa obra infinita, e aí eu tive que ficar em outro lugar, que não era na minha casa, e aí eu tive que gravar a entrevista dentro de um guarda-roupa, cheio de roupa, num verão, dezembro, 40 graus, sem ventilador, sem ar-condicionado. E aí eu peguei todos os meus casacos, joguei dentro do armário, entrei no armário, e eu no armário, assim, e aí tem um vídeo que foi feito. Caramba, ela entrou no armário. Entrei no armário, voltei pro armário. Você tá entendendo o que a gente faz quando a gente trabalha com livro? Apresentadora de biscoito. De biscoito Eu podcast. venho- Faz isso, cara, faz isso. E aí eu dentro do armário, e aí eu que agora tenho um relacionamento hétero, meu namorado fora filmando, eu dentro do armário, suando, assim, bicas. E eles, olha, ela tem meu armário. E eu dentro do armário, assim, muito legal, na entrevista, assim, com o vídeo parado. O ator que eu entrevistei nunca soube que eu estava dentro do armário. Mas só dá pra escutar minha vozinha, assim, de fora do armário, assim, sabe? Tipo, e eu falando lá dentro, porque era um som horroroso. E teve um ser humano, que aí não vou dizer quem é, porque eu adoro fazer isso, Que aí eu vou deixar no ar, aí vocês vão ter que escutar episódio por episódio e tentar adivinhar quem é, tá? Um ser humano entrevistado. A felicidade de descobrir quem é. Que um ser humano, cara, na hora da entrevista, nossa, juro pra você. Você, o que você acha, não sei o quê? Não. E você acha que não sei o quê? Não concordo muito. E você não sei o que lá? Sim. Eu acho que sim. E aí, cara, foi a entrevista inteira e eu juntei todos os sims e nãos. Aí primeiro eu zoei, mandei pra Todavia um episódio inteiro com sims e nãos. Mas depois eu consegui tirar, tipo, 3 frases. E eu acho que é a participação mais rápida que existe dentro do podcast. Mas, assim, nossa, como eu suei. E eu não consigo... Eu doei os livros. Eu fiquei muito triste. Porque eram perguntas ótimas, sabe? Não, isso é muito complicado. Nossa, não tá. Você tem que usar a sonora, né? No podcast não tem como fugir de uma boa sonora. Não tem como fugir, botar uma carinha, entendeu? Não tem. Não dá nem para melhorar, né, as aspas, que eu já fiz isso muito como jornalista. Já melhorei muitas aspas. Ajuda uma galera, né? Uma vez com a Bianca Ramoneda, que tá aqui, eu vou encontrar com ela em breve. Eu fiz uma entrevista super, adoro Bianca. Aí, no final, ela me mandou assim: amiga, você me melhorou muito. Você vai, né, arredondando. Mas mas no o áudio não dá, tem cara. Não, chegou num ponto que no final eu virei pro ser humano, ou pra ser humana, ou pro não binário, vocês nunca saberão de mim.
Mas eu virei e falei assim, você pode, só para facilitar no áudio, repetir minhas perguntas? Porque eu tinha mais fala, pelo menos, entendeu? E foi o que eu consegui, assim, mas de fato. E por incrível que pareça, é um podcast que recebeu, é um episódio que recebeu muitos elogios. Então eu acho que eu Já tá consegui fácil pra bem. gente procurar, né? Você Entendeu? já tá dando umas dicas pra gente. Não, mas Pessoa pica. é uma pessoa grande. Rosa Monteiro, mentira. Ela falou pra caramba. Ela falou pra caramba. É rápido, não é exatamente um perrengue, mas eu tava conversando com uma pessoa da equipe do Livros do Centro, e aí ela teve que entrevistar. Nem sempre, eu ajudava bastante na parte técnica, mas nem sempre eu podia estar presente nas entrevistas. Ela tinha que entrevistar um autor num ambiente muito inóspito, assim, ao ar livre, ventando. E aí veio o áudio todo ruim, e ela assim, cara, como é que você faz pra entender o vento? Porque ficava cheio de ruído. Aí eu falei, pô, você tem que fazer assim, assim, e fui guiando pra explicar pras próximas. Ela falou, mas você aprendeu isso onde? Na faculdade? Eu falei, não, cara, eu aprendi porque eu sou fumante. Então, pra você acender o isqueiro, você vai se guiando pelo vento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, podcast, eu acho que quando a gente começou o Livros aconteceu, eu imagino que vocês tenham sentido isso. Agora já tem bastante coisa, mas assim, tinha pouco podcast de livro, né? Faz uns anos. A gente começou em 2022, tinha pouca coisa de livro. E acho que você aprende fazendo, né? Não tinha também muita coisa, muitos dos manuais, e agora tem bastante de site de compartilhamento de informação, melhores equipamentos, mas era tudo gringo, enfim, então tinha que dar uma escavada. Mas eu tô contando isso para saber, então, se vocês conseguiriam elencar um grande desafio agora para falar de livro em podcast, assim, tirando perrengues técnicos, o que vocês veem como principal obstáculo nesse trabalho de vocês? É divulgação? É financiamento? Financiamento sempre, imagino, ainda mais pra, né? Não, aí eu não tenho lugar de fala. Nessa hora eu não vou ter lugar de fala. Não, eu acho que o processo mais difícil, que é um processo que eu passo não só em áudio, tá? Mas em outras frentes que eu trabalho, é o convencimento de que todo mundo é leitor, né? Ou um potencial leitor. Então, toda vez... Pô, eu tenho amigos que pensam muito parecido comigo, que gostam de coisas muito parecidas comigo, mas não se identificam como leitores, e eu falho nessa missão. Até porque eu não quero, né? Às vezes eu acho que eu sou um pouco chata, que só fica falando sobre literatura, e aí eu dou uma pausa. Mas eu queria muito que eles escutassem o Quarta Capa, por exemplo, eu sei que eles não escutam. E não escutam porque eles acham, sobretudo porque eu sei que a Todavia também tem uma visão, né, uma certa intelectualidade por trás do nome da editora, né, que traz ali uma coisa. Por exemplo, os meus amigos, nem sei se eles estão ali, ó, no cantinho, meus amigos booktokers, que são gênios no booktalk, que falam de livros da internet no TikTok, que são jovens majoritariamente, convencê-los a escutar todos os episódios e não achar que não é para eles, entende? Tipo, tudo isso mostrar que os assuntos que a gente está tratando ali vai alcançar todo mundo. Você tendo lido aquele livro ou não, porque também tem isso. Tipo, para que eu vou escutar? Eu não quero ler esse livro. Eu não tenho a menor ideia de quem seja Rosa Monteiro, quem é Mariana Salomão Carrara, sabe? Quem é Lília Guerra. Não tenho a menor ideia, não sei quem é. E convencer quem é Daniel Munduruku, sabe? Então, essas ideias, Nara Vidal, enfim, essas ideias em si é convencer esse... Você assistiu aquela série da Netflix? Você gostou? Pô, esse episódio aqui é pra você, né? Sei lá, a minha mãe, por exemplo, minha mãe não escuta quase, não vê nada meu, não escuta quase nada meu, mas minha mãe é evangélica. E aí, no episódio sobre evangélicos, por exemplo, né, que é Deus me livre um país cristão, a brincadeira do nome do episódio. Eu mandei para minha mãe na hora, e ela escutou do começo ao fim 5 vezes, brigou comigo, ficou puta, e aí achou maravilhoso, depois ela ficou puta de novo, e aí toda vez que a gente briga, ela fala, naquele episódio você disse. Então, assim, é maravilhoso, porque e minha mãe não gosta mais de ler, né? Ela gostava muito antes e parou. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. É quebrar essa barreira do livro. É mostrar que o livro é para todo mundo. É que nem a gente está aqui na Flip falando. Lindo demais a Flip, mas é elitista pra caralho. Desculpa o palavrão, né? Então, assim, é mostrar que a Flip também é de todo mundo. É a primeira vez, por exemplo, que vai ter uma casa cheia de TikTok, cara. Cheia de jovenzinho que vai estar lá falando, que vai estar na Flip. Que vai para Bienal, que faz fila, que trata escritor que nem rockstar, mas não vem para Flip, porque é Flip, sacou? Então, o livro tem isso. Toda vez, quando eu trabalhava no YouTube,
o meu chefe, head do YouTube, me apresentava, ele escolhia, tinha 50 pessoas, ele me pegava, todo mundo tinha canal, muito maior do que o meu. Ele chegava e falava assim, essa é a Tati tem um canal de literatura. Aí todo mundo, nossa! Tipo, de um cara normal, ele tem um canal de game, ele tem, sabe? É a mesma coisa, então eu acho que esse é o processo, assim, é a gente convencer que o livro é legal, que o livro é bacana e que quando a gente está falando de livro, a gente está falando de louça, a gente está falando de política, a gente está falando de LGBT, a gente está falando de amor, a gente está falando, enfim, de todas as coisas que qualquer ser humano passa, né? Leitor usa roupa, usa óculos, enfim, todas essas coisas aí. Não, eu acho que no meu caso também é a divulgação, é você chegar, o alcance também dos podcasts já pessoas variadas, porque acaba sendo um nicho mesmo, né? Quem gosta de livro é que vai procurar podcasts que falem de livros. E o desafio é esse mesmo, é a gente alcançar mais gente. Eu vejo quando determinados episódios entram trechos nas redes sociais, você às vezes vê pessoas diferentes, às vezes pegando uma carona ali, mas é muito raro. Normalmente acaba sendo para o nicho mesmo de quem gosta de livros. E é um trabalho que a gente tem que fazer, né? A minha maior dificuldade é saber quando vai ter a próxima temporada, porque eu preciso conseguir tempo na agenda. A Júlia também também é assessora, também trabalha muito. E é isso, é do bolso, é na guerrilha. Eu não sou super exigente, super crítica, eu sou autocrítica demais, então, mas também não deixo de ir, eu me jogo. Mas então eu fico querendo fazer da melhor maneira. Então teve episódio que eu gravei mais de uma vez, que eu mexi no texto, que eu voltei, que pedi para refazer isso, aquilo. Sem ser chata, mas priorizando ter um produto de qualidade para que todo mundo se identifique, queira estar junto e as próximas entrevistadas também queiram dar entrevista, porque, né, isso é muito importante. Por acaso consegui uma grande autora, por sorte, eu consegui uma das últimas entrevistas da Elô Teixeira. Ela deu para a newsletter. Foi uma sorte tremenda. Ela morreu 2 meses depois. Então, coisa mais linda é poder ter essas pessoas no nosso capital, sabe? Que o oceano vai de Elô Teixeira a Ana Vitória, que vai lançar um maravilhoso livro em breve, né? Ela já está na minha mira. Então, assim, é meio isso. É fazer, é conseguir fazer. No meio dessa correria que é a vida, de trabalhos, eu, além de assessoria, faço foto, além de foto, faço projeto. Então, eu faço muita coisa e fico me batendo aí mesmo para dar conta da vida. Mas que bom que é assim, porque tudo que eu faço tem que ter paixão. Quando não tem paixão, tem que sair do meu campo, porque eu preciso eu sou movida por essa vontade de fazer e fazer bem feito mesmo. Só falar uma coisa que eu lembrei, no Biscoito, ainda no Biscoito Podcast, a gente fez um episódio especial com a Regina Navarro Lins, que é uma autora da Record, para o lançamento do Amor na Vitrine, que era um livro que ela estava lançando na Record. De novo, o Biscoito não era sobre literatura, mas eu enfiava literatura em tudo. E foi um podcast especial porque foi em vídeo, né? Foi um dos únicos ali em vídeo. E aí foi maravilhoso porque a gente tinha aquele bando de LGBT jovenzíssimo. Quase ninguém sabia quem era a Regina Navarro. E a gente bota a Regina Navarro, que não tem nenhuma papa na língua, não tem nada. E aí aquela mulher falando, né? E aí já causa um negócio, porque ela já é uma senhora, né? E aí todo mundo meio que olhando, já meio desconfiado, imagino eu, mas em casa, nos comentários, eu via do lado, a galera meio assim e tal. E aí, no final, assim, né? No finalzinho do episódio, eu virei pra ela e falei assim, ai, Regina, por favor, fala alguma coisa boa da monogamia, porque ela é contra a monogamia. Fala alguma coisa boa da monogamia e tal, né, pra gente, pra quem é monogâmico sair daqui com o coração mais tranquilo e tal. E aí, sério, foi 15 segundos antes de acabar o episódio, ela falou, quer uma coisa boa? Tem uma coisa boa pra você, Tati. O bom da monogamia é que ela tá acabando. Aí, com isso, a minha cara, assim, tava sendo filmado. Aí eu fiquei assim, sério, um chevrinho Chaves. Sabe quando o Chaves faz? E eu fiz assim, eu parei.
E aí essa frase ficou para sempre. Todo episódio, aí a gente ia fazer camiseta. Sabe qual acabou da monogamia? A monogamia tá acabando. As pessoas me encontravam na rua e falavam, qual que é o lado bom da monogamia? E isso veio de um livro, entendeu? Isso tá no livro, tá na literatura. Era uma autora que estava lançando um livro, enfim, né? Mas uma brincadeira aí que aconteceu. Para ninguém sair daqui chateado com o fim da monogamia, eu vou fazer uma última pergunta, mas tem que ser muito breve, porque a Rosa Monteiro já tá esperando a Tati e o hater dela também já me mandou uma mensagem aqui, que é para ela sair logo. É o seguinte, eu queria. Tem uma coisa muito linda, uma coincidência feliz, que é nas 2 temporadas mais recentes do Quarta Capa e do Oceano, o Oceano Delas, tem um episódio sobre amizade. E eu acho que tanto de livros que retratam amizade, como amizade pelos livros, pelos autores. E eu acho que no caso do podcast a gente também fica amigo, né, de quem narra, enfim. Então eu queria saber brevemente, quem tem sido os amigos de vocês recentes, seja de livro ou de podcast, e se vocês podem adiantar o que vem por aí nas próximas temporadas, brevemente. Não. Não tem próxima temporada, né? Assim, eu vou decidir na semana que vem vou botar quem. Deixa eu ver. Assim conforme o lançamento. Mais ou menos. Às vezes é meio enlouquecedor, às vezes eu consigo me programar, faço pautas assim para 1 mês, 2 meses. Mas às vezes não, eu chego a semana, meu Deus, o podcast! Desesperada. Aí eu penso em alguém que vai me responder rápido, que eu vou poder acessar, né, de um dia para o outro. E ligo e falo, pelo amor de Deus, eu vou fazer o podcast. Vamos fazer, vamos, você topa, vamos. Aí é assim, meio na correria. Mas então não E de tem uma amigo, livro, podcast que está na sua cabeça? Cara, ouvi todo. Imagina, se não, ó, tudinho. Eu já tinha amigo também. Eles precisam Conheci Tá vendo? Só de... pronto. Ficou 3 amigas. O café fica para depois, pessoal. Próxima temporada vem aí, não vou soltar nada. E de amigo, cara, tem uma amiga que eu fiz... Cara, Ana Virgínia, que lançou o Púlpito, foi um acontecimento na minha vida, assim. Existe uma vida antes da Ana Virgínia e depois da Ana Virgínia. E foi só... Tipo, eu fui num lançamento lá na Todavia, e aí foi ótimo, foi incrível. Fiquei olhando, achei ela ótima. Nem tinha tanto interesse, assim, em ler o livro. Eu falei, não, vou ler, essa menina é muito legal, fala super bem e tal. É uma jornalista da Folha que cobre há anos os evangélicos no Brasil. E aí... Ana Virgínia Balossier. Balossier, isso. Então, e ela muito massa e tal. E aí, cara, na entrevista pro podcast, a Tati Levi também rolou muito isso. André Del Fuego, que participou de um dos episódios, também foi graças a isso que a gente virou muito amiga. Mas daquela Ana Virgínia, assim, sabe assim, foi um conto de almas. Eu falava assim, meu Deus, essa menina é minha amiga de infância, parece, assim. Ela é maluquinha. E aí ela falava umas bobagens. Eu falava, Ana Virgínia, eu não posso botar isso. E aí parecia que a gente era amiga há anos. E a gente já tava, sabe, assim. E de repente a gente virou grandes amigas e se fala todos os dias. Temos grupos juntas. Então acho que foi uma amizade, assim, interessante aí que surgiu por causa especificamente desse episódio. E até porque toda vez que eu vou brigar com a minha mãe, eu pergunto pra ela, o que eu posso falar aqui que pode incomodar mais a minha mãe? Mentira! Me explica um pouco da minha mãe aqui, Ana Virgínia. Essa coisa da temporada até já adiantei que vão ser 5 temas, mas uma coisa eu não falei. Que bom que você voltou nisso. Vai ser mais de uma entrevista por episódio. A gente vai pegar o tema e vai conversar com várias pessoas. Vai ser muito bom, porque tem sempre muita coisa e é difícil fazer essa escolha às vezes, né? Porque é comum a gente ir para o óbvio, mas é tão legal quando você descobre um tema meio por acaso, você vai numa entrevista e vira, isso é tão rico, a gente se sente... Para mim, isso hoje em dia é a notícia em primeira mão, que antigamente a primeira mão era a coisa mais perseguida pelo jornalismo, né? Você ser um colunista, né? Eu, como vim da música, o Tarek de Souza, que dava aquelas notas exclusivas, as colunas, a Mônica Bergamo, Anselmo Góes, isso era o grande lance. Tanto que está meio acabando essa coisa do exclusivo, né? Porque as coisas correm muito rápido hoje em dia. Então eu fico muito feliz quando eu chego numa entrevistada e
É porque é isso. Primeiro a gente fazia entrevista, depois a gente definiu que a gente ia falar disso. Então agora a gente está invertendo isso. E aí vão ser essas grandes escritoras que a gente ainda está convidando, então não posso adiantar. Os temas também já estão fechados, mas ainda tem que ver o que vai acontecer. E, bom, a Tati a gente se seguia por causa do Oceano e da Quarta Capa, mas nunca tínhamos nos visto. Nos encontramos hoje aqui, E tivemos uma grande conversa no WhatsApp uma sobre amizade, né? caminhando no aterro do Flamengo, que eu gosto de caminhar lá. Eu ouvi o da amizade, mandei mensagem na hora, eu falei, meu Deus, essa fala da Ana Suez, totalmente que eu estou vivendo. Então foi muito legal, porque a gente sabia que já ia ter essa mesa, e foi bom para a gente se conhecer. Mas assim, até agora, a pessoa que eu mais o encontro de maior riqueza que o podcast me deu foi a Laura, que a gente se encontrou nesse curso, Ler em Voz Alta, da Mica Lins, que é uma super diretora, atriz. Ela faz a preparação toda do Livros no Centro. Antes, elas já tinham feito um podcast sobre o Copan, que a Mica mora no Copan há muitos anos, num apartamento incrível. Basta entrar no Instagram dela, que você vai ver 1000 fotos. E aí, Laura, a gente se conheceu no curso, depois ela veio para o Rio, a gente foi se encontrar, tomar uma cerveja. E aí aconteceu uma coisa linda. Com essa história da mesa, eu convidei ela para. Eu queria que fosse ela a mediadora, e ela não ia vir hoje para a Flip, ela ia vir amanhã, né? Ou seja, amanhã. Ela mudou o dia dela para estar aqui agora com a gente. Então, valeu a pena. Palmas para a Laura. Capeluchnik, esse nome que todo mundo, né? Os nomes difíceis de se escrever. Casa do Livro, Um Oceano Delas, Quarta Capa. Gente, muito obrigada. Valeu, foi demais. Obrigada, Publish News. Uhul! E a gente se vê por aí. E aqui no momento, MVB América Latina, Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Fala, Fábio, tudo bom? Tudo bom aí, pessoal? A gente está voltando aqui da Flip, estamos acompanhando uma das mesas que aconteceu na Casa PN, mas aí a gente está falando da próxima e talvez, não talvez, a maior feira de livros do mundo, não é, Ricardo Costa? Isso aí, Fábio, ou pelo menos a maior feira profissional de livros do mundo. Claro. Eu acho que lá para os lados das Arábias, Chinas e tudo mais, tem umas feiras que são gigantescas, mas são feiras para público, né? A É gente está verdade. falando aqui do profissional. Alguém já me chamou a atenção desse fato, por isso que eu. É verdade. Vamos ser precisos, é verdade. Vamos ser mais exatos, né? E nós tivemos uma conversa boa lá na Casa PN sobre Feira de Frankfurt e feiras internacionais, mas a primeira conversa foi especificamente sobre Frankfurt. Uhum. E agora também tem novidades, né? Também que você está trazendo, né? Estamos. A gente gosta de trazer coisas novas e eu acho que muito legais para o mercado. É, A MVB América Latina tem já uma parceria com a Faculdade LabPub. A gente está produzindo algumas coisas juntos, mas essa parceria ela teve um momento que começamos a falar sobre Feira de Frankfurt e então nessas conversas a Faculdade LabPub e a MVB América Latina desenvolveram o projeto Passaporte Frankfurt. O objetivo é levar um grupo de até 8 profissionais do mercado editorial para viver uma experiência exclusiva, e eu gosto de acrescentar essa palavra, eficiente, na Feira do Livro de Frankfurt. Hashtag FBM25. Já vai colocando aí, Fábio. Durante o evento, a gente vai apoiar as pessoas que vão nesse grupo. Tem uma programação especial, eu já vou passar para vocês, mas também tem toda uma programação de preparação para tirar o melhor proveito da feira, né? Porque é uma viagem longa, é uma feira gigante e ficar meio andando lá sem sem muitas orientações pela primeira vez dá sempre um trabalho conseguir se organizar. Então tem uma galera aí com bastante experiência no assunto que vai trocar ideias com todos. Nós teremos, são algumas etapas, né? Logo no início de setembro a gente vai ter uma preparação estratégica para a feira. São 8 horas de treinamento online
4 aulas, um raio-x da feira de Frankfurt, bem detalhado, as coisas, os lugares e tudo mais. Outro tema é reuniões e catálogos, como marcar reuniões, montar um catálogo e se apresentar. O terceiro tema é, além dos editores, conhecer os programas de apoio e como buscar contatos na feira. E a quarta aula, Frankfurt Global Network, oportunidade para conhecer outros mercados e divulgar seu trabalho. Na sequência, alguns dias depois, nós vamos ter um período de consultoria. São 4 horas de consultoria dedicada a essas pessoas que vão no grupo e que vão participar do Passaporte Frankfurt. Completando, aí já chegando em Frankfurt, lá em outubro, nós teremos, a feira é de 15 de outubro, 15, 16, 17, quarta, quinta e sexta, são os dias profissionais. 18, 19, sábado e domingo, ele é totalmente aberto ao público. Então, lá em Frankfurt, vai ter um stand da faculdade LabPub, onde essas 8 pessoas do grupo poderão expor seus trabalhos, seus serviços. Vão organizar algumas programações dentro do stand, né? E também, ainda para esse grupo, vamos ter 3 tours especializados pela feira. No dia 15 é o Tour América Latina, que quem vai ser a guia vai ser a Marifé Bois Garcia, bastante conhecida no mercado brasileiro, vice-presidente da feira, né, para a América do Sul e para a América Latina e para o sul da Europa. No dia 16, nós vamos ter o tour Maiores Editoras do Mundo e País Homenageado. Quem vai guiar esse tour vai ser a Thalita Facchini, que também já esteve várias vezes em Frankfurt, tem muitos contatos por lá, tem trabalhado junto também, além de ter trabalhado todo esse tempo com o Publishing News, também tem trabalhado com a Publishing Perspectives. E esse tour vai finalizar no stand da Nielsen, onde eles vão ter lá também um tempo ali com o pessoal não só do Brasil, como todo o pessoal internacional da Nielsen. E no dia 17, vamos ter o Tour Tecnologia para o Mercado Editorial, que vai ser guiado por um diretor da MVB lá da Alemanha, né? E vai encerrar no stand da MVB, também lá, que a MVB está junto, é parte da Associação dos Editores e Livreiros da Alemanha, com uma palestra, com uma apresentação da Inês, que é a nossa diretora de marketing. Basicamente, esse aí é o Passaporte Frankfurt. Estão todos convidados. Mais informações nas nossas redes sociais, no site do LabPub, e vocês vão receber notícias por aí. Se inscrevam, que vale a pena. Porque por experiência, eu fui acho que há 2 anos atrás, e a feira é gigantesca, né? Tipo, é muito. Eu não tive a possibilidade de conhecer tudo. Não é tipo nas feiras, vou dar uma volta em tudo. Não, é quase impossível, né? Tipo, é muito grande. E realmente, assim, é uma programação muito grande de palestras. Você tem muita gente para conhecer, stands. Então, você tem. E sempre foi um sonho meu de ir para Frankfurt, né? Eu acho que é uma coisa que acho que todo mundo que trabalha no mercado editorial tem um sonho de conhecer, porque realmente é onde as pessoas vão estar, onde as coisas acontecem, e ter toda esse guia, né? Ter essas pessoas para ajudar realmente é muito, muito importante. Mas ótima iniciativa, viu? Obrigado, parabéns para a LabPub também. Só vou dar um númerozinho para você, já que você está falando de tamanho da feira. Uhum. A feira equivale a 14 estádios de futebol. Né? Realmente não Tem pavilhão com 4 andares. Exatamente. E chega, quem quiser saber mais vai ter que fazer o curso. Muito bom. Ricardo, muito obrigado. Valeu. Prazer. Um abraço, pessoal. E este foi o episódio 384 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a semana que vem. Edição de Fábio Erraro.